Meu povo querido, quero contar um pouco para vocês sobre a minha história com a neurociência, a minha paixão com a neurociência, a minha paixão como médica aqui dentro desse consultório que vocês estão aqui comigo, podem imaginar que eu tenho. Então, eu sou médica há quase 40 anos, tenho 39 anos de formada em medicina, sempre quis a vida inteira trabalhar com o meu trabalho, com a saúde mental, com a saúde psicológica das pessoas. Então, na verdade, eu fiz um curso de medicina em paralelo, um curso de psicologia, com todos os cursos que eu tenho fora do Brasil, todas as formações que eu tenho até hoje, durante todos esses anos. Não houve ano na minha vida, desde que eu estudo medicina, que eu não fosse para os Estados Unidos estudar. E nos 2 anos de pandemia, eu continuei fazendo cursos lá online. Por quê? Porque eu sempre quero estar à frente do tempo, ensinando o que os outros ainda não estão vendo. Mas houve um corte na minha vida muito interessante, é sobre esse corte que eu vim falar, neurociência. Quando eu comecei a estudar psicologia positiva, 2004, 2005, com Martin Seligman, no primeiro livro dele, Felicidade Autêntica, eu já tomei um susto com o que ele estava contando. A felicidade implicava em boa saúde, longevidade e sucesso. Aquilo me chamou a atenção e eu comecei a olhar e a namorar Martin Seligman e comecei a caminhar nesse sentido e decidi seguir para a psicologia positiva e me aprofundar. Foi então que ele lançou o segundo livro, O Florescer, e ali ele contava sobre o mestrado dele de psicologia positiva nos Estados Unidos. Nesse meio tempo, estava brotando nos Estados Unidos essa onda sobre a psicologia positiva, abençoada por Martin Seligman, fundada por Martin Seligman. Estava surgindo Tal Ben-Shahar, um grande professor em Harvard, que tinha uma formação extracurricular, não de Harvard, mas em Kripala, um centro de yoga, que dava uma formação completa em psicologia positiva. Eu decidi ir atrás do Tal Ben-Shahar. Gostei dos livros dele, gostei da técnica dele, gostei do jeito dele. E fui estudar com o Tal Ben-Shahar, o maior professor do mundo em psicologia positiva da atualidade, em 2012, 2013. Nesses mesmos anos, sobre a teoria de trauma, eu já vim estudando no Instituto Herbert Benson sobre resposta de relaxamento, sobre yoga, sobre como as pessoas poderiam meditar mais. Estava aprendendo meditação com Chopra, com John Kabat-Zinn, então estava junto e misturado, Richard Davidson e todos eles, Daniel Goleman, Richard Davidson, John Kabat-Zinn, Deepak Chopra, Ellen Langer, todos eles estudando neurociência exatamente nesse momento do mundo, 2012. 2012 eles começaram a entender memórias de reconsolidação, que a gente pode pegar as memórias antigas que nós temos e não apenas revivê-las na regressão, mas ressignificá-las de uma forma diferente. A ciência estava descobrindo aquilo e eu já falava aquilo quando eu tratava com hipnose, ressignificar. E eles davam um novo nome, memória de reconsolidação, um mismatch, encontrando as memórias antigas de trauma, colocando memórias novas que pudessem fazer uma conjugação das coisas. As pessoas poderiam mudar como elas viam o passado, como era aquela história antiga, e reconsolidar numa nova memória que tirava a fobia, o medo, o pânico, o congelamento e todas as outras situações. Foi então que, estudando com o Tal Ben-Shahar, ele começa a introduzir no curso dele neurociência, meditação, yoga, e eu comecei a pensar, puxa, não estou errada, é esse o caminho. E foi então que eu comecei a fazer os meus próprios cursos de yoga. Comecei a praticar a yoga. Coincidentemente, a minha filha, nessa mesma época, começa a praticar yoga e quer ser professora de yoga. E nós, então, pouco tempo depois, montamos o nosso estúdio de yoga. Em 2018, a gente já tinha um estúdio de yoga aqui no nosso consultório, no último andar.
E começamos a estudar mais profundamente as técnicas de relaxamento baseadas em meditação, baseadas em yoga. Fomos fazer um curso fora nos Estados Unidos de formação para sermos professoras de yoga restaurativa, minha filha Marcela, Juliana Caliani, nossa professora de yoga e psicóloga aqui na clínica da minha equipe, e voltamos carregadas de coisas em 2019. Novembro de 2019, fomos aos Estados Unidos estudar com Bessel van der Kolk, um grande psiquiatra que trabalha trauma, escreveu o livro O Corpo Guarda Suas Marcas, e ele afirma categoricamente: o que cura trauma é yoga. Então nós voltamos cheias de esperança. Infelizmente, apareceu o Covid, março de 2020, fecha o Brasil e a gente começa a aumentar o número de casos de depressão, aumentar o número de casos de ansiedade, pânico, aumentar o número de pessoas com câncer, aumentar o número de pessoas doentes com doenças crônicas e autoimunes, aumentar o número de pessoas com dor nas costas, com fibromialgia. Eu nem me tiro a salvaguarda de não ter, porque eu tive dor nas costas e fui fazer um curso rápido de yoga restaurativa para colocar online para vocês. E acreditem, pasmem, nós gravamos 5 horas de yoga restaurativa, eu e Juliana Caliani. Após 5 horas eu estava curada das minhas costas, não tinha mais dor nenhuma nas costas. Então, o que eu quero dizer com todo esse depoimento que eu estou fazendo para vocês? Existe hoje uma técnica que todo psicólogo deveria saber. Prestem atenção. Todo terapeuta, todo psicólogo, todo profissional da área da saúde deveria ter em seu consultório essa prática. Eu tenho, e eu posso mostrar e provar para vocês. O meu cantinho tá aqui, olha. Eu vou mostrar a vocês, esse aqui é o meu cantinho de yoga restaurativa. Vocês estão vendo ali, ó, meu cantinho de yoga restaurativa. Então, eu estou provando a vocês que aqui dentro do nosso consultório, a gente trabalha, toda a nossa equipe, nós trabalhamos com yoga restaurativa. Todos os membros da nossa equipe foram estudar trauma, porque nós estávamos vivendo a pandemia. Mas o que de verdade cura? Uma prática eficaz, simples, chamada yoga restaurativa. Restaurar o aconchego, restaurar a consolidação do acolhimento, restaurar a consolidação de que a pessoa pode ficar bem. E aí, então, o que acontece? A pessoa sente firmeza, segurança, tranquilidade para a gente instalar novas memórias e reconsolidar memórias mais positivas naquelas memórias antigas de trauma. A pessoa sai do congelamento ou da hiperativação e volta a viver uma vida saudável. Eu convido vocês a aprenderem yoga restaurativa com a gente. Nós temos um estúdio de yoga, o Satya Luz, que dá formação em yoga restaurativa, e você que é terapeuta deve levar para dentro do seu consultório. Eu, como médica psiquiatra, recomendo aos meus pacientes: façam yoga restaurativa. E quer saberem mais? Hoje, às terças e quintas pela manhã, eu dou aula presencial em nosso estúdio de yoga restaurativa, para que as pessoas possam se recuperar. Isso foi um sonho, um achado, e faz bem para minha saúde e a minha vida. Eu estou em final de carreira, 40 anos já trabalhando como psiquiatra, desejo cada vez mais me entrosar com esse lado da yoga, porque quando eu ficar bem mais velhinha, hoje eu já tenho 62 anos de idade, mas quando eu ficar bem mais velhinha, estarei lá em cima, dando aulas de yoga, meditando com vocês e sentindo a paz em nosso coração. Fica a dica para você que é terapeuta, para você que é psicólogo: sigam a gente e venham fazer a sua formação em yoga restaurativa. Eu espero vocês lá. Então, em algum lugar aí, vocês vão clicar e vão cair no nosso Satya Luz e vão aprender muita coisa boa. Obrigada!